Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje eu vou mostrar algumas modificações que eu comecei a fazer no meu site. Eu sei, depois de um tempão, eu comecei a modificar algumas coisas no meu site e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco mais os motivos na qual eu quis modificar, principalmente a questão de fórum. Nesse momento eu só modifiquei o fórum, na qual antes estava utilizando o próprio fórum do WordPress como add-on. Porém eu tive muitos problemas nisso e agora eu estou migrando para o Flaron. E nesse Flaron eu espero que ele vai ser mais estável e vai criar menos problemas comparado aos dos anteriores. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esses motivos e os problemas que eu tive e como fazer a configuração final do Flaron, então não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, antes da gente começar esse vídeo, eu vou passar por algumas coisas básicas. Esse é o meu site. Esse meu site é chamado cyberlab.com, na qual eu comecei a montar algumas coisas focados para o meu canal. Aqui ainda nesse site, eu criei alguns posts na qual eu comecei a fazer algumas atividades, tais como Raspberry Pi. Eu clico aqui e eu tenho alguns posts que eu comecei a fazer isso. Faz muito tempo atrás, foi em novembro de 2021, o último post que eu fiz, ou mais ou menos nesse período, na qual eu comecei a fazer esses posts para tentar ajudar no meu canal. Por quê? Porque muitas vezes quando você faz a descrição no YouTube, ele não pode linkar o programa completo. E quando você está tentando fazer um programa completo, é bem mais fácil você criar aqui, na qual você tem essa possibilidade de ter mais fotos explicando um pouco melhor. Você tem como colocar as etapas, passo a passo, e assim fica muito mais fácil para as pessoas que querem acompanhar. Porém, eu quero voltar sobre isso. Mas o meu foco nesse vídeo não é explicar sobre esse post. Então vamos clicar aqui na parte do WordPress. Se por acaso você já usou o WordPress, você vai ver que esse aqui seria a página inicial do WordPress, na qual você pode instalar vários diferentes aplicativos. Se você vir aqui na parte de plugins, install plugs, você pode instalar mais e mais plugs de acordo com a sua necessidade e todos esses plugs vão fazer atividades diferentes. Tem algumas opções que você vai ter que pagar, tais como pegar o WordPress Pro, e alguns deles são totalmente gratuitos, que você não precisa pagar absolutamente nada. E na tentativa de criar um fórum no meu WordPress, eu utilizei esse WP Fórum. E perfeito. O que eu posso fazer? O que eu posso saber? Eu sei que eu tenho por volta de 2.311 membros, porém eu só tenho 6 posts e 6 tópicos e mais nada. Então basicamente teve muitos inscritos, mas não teve nenhum comentário. Por quê? Porque ele não é muito fácil de mexer. Se eu vim aqui, eu vou mostrar mais ou menos como que eu tentei fazer a estrutura desse canal, na qual Cyberlab, os comentários básicos, os guias e outros tópicos. Porém, se você olhar aqui, só tem 2 tópicos, 2 posts e absolutamente mais nada. E tem mais 3 tópicos e 3 posts. Por que isso não funciona? Porque eu tive muitos bots. Eu tive muitos bots fazendo cadastro, acabaram bloqueando meu e-mail e dele parou de fazer o cadastro para novos usuários. Outra coisa, não foi muito intuitivo, na qual se por acaso eu quiser utilizar esse sistema, ele funciona, porém não funciona do jeito que eu estava esperando. Então o que eu tentei mudar? Eu tentei mudar a questão de fórum usando o Flaron. Por quê? Por causa que o Flaron tem uma visão um pouco mais diferente e talvez o pessoal vai ter mais facilidade de escrever. E outra coisa, eu não preciso aprovar todos os posts. Nesse sistema aqui, toda vez que alguém vai postar um novo sistema, eu vou ter que aprovar isso. E se a gente olhar aqui, na verdade tem inativos ou bans por volta de 24.667. O que significa? Todos esses usuários tentaram criar a conta, porém eles não eram usuários de verdade. Eu não posso abrir aqui por causa que eu vou mostrar e-mail de pessoas que talvez sejam de verdade ou talvez não, que eu não tenho essa ideia. Porém, teve muitos usuários que simplesmente criaram e não utilizaram. Então, isso que seria mais um problema. Quando você cria um usuário ou cria um fórum que você tem que fazer o login, muitas pessoas vão tentar fazer o login só para mandar spams ou talvez para sobrecarregar teu sistema. Então desse jeito, o que eu tentei fazer? Eu tentei utilizar o Flaron. Então se você vir aqui na questão do meu site, clicar na questão do fórum, ele vai ser adicionado para esse site, forum.cyberlab.com, na qual eu tentei fazer os mesmos sistemas, as mesmas playlists, desse jeito o pessoal vai saber mais fácil do que se tratar. Se por acaso estiver falando sobre o Raspberry Pi, você pode vir aqui e fazer como Raspberry Pi. Então desse jeito, nós vamos tentar fazer o nosso primeiro post. Então eu vou vir aqui e vou fazer meu login.
Uma vez feito o login, como que você pode começar teu post? Simples, você pode vir aqui, Start Discussion e pronto. Acabamos de postar o primeiro post. Se eu voltar aqui, eu vou ter no meu Raspberry Pi específico como tag, aqui quem criou, e aqui eu posso continuar fazendo meus posts, posso continuar e aqui vai ser meu timeline. Esse seria só o teste inicial, porque eu não pensei como que eu vou fazer meu backup desse sistema. Eu posso fazer o dump no meu database. Possivelmente no outro vídeo eu vou mostrar como fazer isso, quando eu tiver mais pessoas escrevendo nesse post. Eu poderia colocar uma nova extensão para trabalhar com português, porém antes que eu comece a perder muito tempo para entender o que eu preciso fazer para melhorar esse fórum, eu quero ver se vai funcionar esse fórum. Por quê? Porque eu vi muitas pessoas utilizando ele, porém eu nunca testei isso realmente. Então desse jeito eu espero que vocês comecem a ver um pouco mais, comecem a entender um pouco mais. Única coisa que é necessário nesse ponto inicial da sua configuração, se você vir aqui na parte de administradores, aqui que seria a parte básica, na qual você vê quantos posts, quantas discussões e quantos usuários. Por enquanto só tem alguns usuários de teste, mas para você adicionar qualquer usuário ou para você começar a utilizar esse sistema que seja de modo eficiente e pelo menos que funcione, você tem que configurar essa questão de e-mail. Essa questão de e-mail é o principal. Como eu falei, primeira coisa você tem que configurar um e-mail. Caso contrário, os usuários vão tentar fazer o registro e não conseguir encontrar um e-mail. Então, como que vai ser possível? Você vai ter que colocar o teu endereço de e-mail e daí você pode usar e-mail, Mailgun, Log, USTP. No meu caso, eu estou usando o Oracle Cloud e foi instalado como Docker, então não tem essa opção de e-mail porque ele não está utilizando especificamente um cPanel, ele está usando um sistema mais genérico. Então, desse jeito, esqueça esse. Eu posso contratar umas empresas para utilizar o Mailgun, Log, USTP, mas eu vou utilizar esse sistema por quê? Por causa que eu posso conectar tanto com o Hotmail quanto o Gmail, qualquer outra opção. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar esse STM. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar stm.gmail.com, vou colocar a porta 587 e o meu encriptação vou colocar como TLS. Além do mais, eu vou colocar meu user, que seria a minha conta do e-mail, e eu vou colocar minha senha. Mas essa não vai ser a mesma senha que você vai utilizar normalmente para acessar seu e-mail. Vai ser uma senha um pouco diferente. Antes de qualquer coisa, nós vamos ter que permitir que o nosso Gmail permita acesso a SMTP. Para isso, então, nós vamos abrir nosso Gmail e aqui nós vamos entrar nessa opção e vamos colocar See All Activities. Aqui em See All Activities, nós vamos ter que entrar em Port Forwarding e nós vamos ter que habilitar essa questão de EMAP It's Enable or Disable. Como standard ou como default, ele vai vir com essa opção Disable. Então nós vamos ter que colocar Enable e nós podemos deixar o resto das informações. Mas deixa Enable, caso contrário não vai funcionar e você vai poder salvar. Pronto, nós terminamos de permitir isso, mas nós não temos a permissão do usuário. Para isso, então nós vamos entrar na nossa página de configuração. Aqui que é a página na qual nós temos a permissão de gerenciar esse usuário. Então nós vamos vir aqui na parte de Security e nós vamos vir aqui App Password. Aqui em App Password nós podemos criar nosso usuário. Se ele vai pedir tua senha de volta, aqui na parte App Password você vai ter que criar um novo usuário. No meu caso eu já criei uma senha chamada Flarum, porém você pode criar. Se você for criar, você vai ter que colocar acesso para e-mail, vamos selecionar qual tipo de dispositivos, ele é um iPhone? Não, outros, e ele vai colocar o nome disso. Uma vez que você colocou o nome, ele vai gerenciar essa senha. Essa mesma senha que você vai utilizar aqui para fazer o cadastro. Caso contrário, ele não vai funcionar de modo correto. Uma vez feito o cadastro aqui, você já vai ter acesso total ao seu Flarum. Então desse jeito, você vai poder criar novas senhas e você vai receber o e-mail baseado naquela senha. Então desse jeito você começa a poder criar mais usuários e começa a poder fazer mais interações. Então desse jeito, antes de eu começar a fazer mais trabalho com esse fórum e começar a ver se ele vai funcionar de modo correto, eu gostaria que vocês começassem a testar ele, começassem a fazer mais posts para ele, qualquer coisa, ao invés de vocês utilizarem só o chat do Telegram, que apesar eu atualizei e agora tem um pouco diferente, nós podemos utilizar o nosso Flarum para como chat. Ainda tem alguns problemas que eu quero verificar, como o backup, como segurança, porém eu preciso testar para ver os problemas que eu tenho antes de começar a trabalhar com isso. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!